Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos para mais uma resolução aqui. Nesse caso aqui é uma questão da UFRGS, né, de 2018, que traz uma charge, como a gente está observando, e pergunta o seguinte, né, assinale a alternativa correta sobre os fusos horários e suas consequências, né, trazendo aqui 5 alternativas para a gente. A alternativa A mostra para a gente alguns elementos que não foram utilizados para definir mundialmente os fusos horários, como, por exemplo, a latitude, estando, portanto, incorreta. Já as alternativas D e E apresentam para a gente alguns estados que não estão corretamente inseridos nos seus respectivos fusos, então também estão erradas, tudo bem? Agora, vamos focar nas alternativas B e C, que são o foco da pergunta. A alternativa B, de bola, vai dizer que o relógio deve, a cada vez que se ultrapassar o limite do fuso horário ao se percorrer de leste em direção a oeste, ser atrasado em 1 hora. Essa afirmação está absolutamente correta. De fato, cada vez que a gente se locomove em direção a oeste e atravessamos um fuso horário, nós devemos atrasar o relógio em 1 hora. Essa alternativa, então, está correta e seria o nosso gabarito. Agora, é importante notar a alternativa C. Essa alternativa vai falar para a gente o seguinte: o relógio deve ser atrasado em um dia inteiro quando se viaja de oeste para leste na passagem da linha internacional da data, ou linha internacional da mudança de data, chamada LID. Tá? Bom, será que isso está correto ou está errado? Para isso, vamos analisar aqui um mapa que traz para a gente justamente a linha internacional da mudança de data, separando aí dois pontos, né? O ponto B e o ponto A, poderia ser qualquer outro ponto, qualquer outra terminologia, mas o fato é que esses pontos estão localizados em fusos, né, que são completamente diferentes e que estão exatamente a 24 horas de diferença, um dia inteiro de diferença um em relação ao outro, tá? O ponto A é o ponto mais extremo a oeste em relação a Greenwich e o ponto mais atrasado que a gente encontra, né, no planeta. E o ponto B está localizado ao extremo leste em relação a Greenwich, né, e corresponderia ao ponto mais adiantado que a gente tem no planeta Terra. Né? Ou seja, se fosse 1º de janeiro no ponto A, seria 2 de janeiro no ponto B. Tudo bem? Então, vamos observar o que a alternativa C está falando. Ela está dizendo o seguinte, ó, que o relógio deve ser atrasado em um dia inteiro quando se viaja de oeste para leste na passagem da linha internacional da data. Se eu considerar o ponto B, por exemplo, se eu me locomover, né, para leste, em direção ao ponto A, o que eu vou estar fazendo é realmente atrasando um dia inteiro. Eu vou ter que atrasar o meu relógio em um dia inteiro. Então, se a gente observar isso, a alternativa C estaria correta. Tudo bem? Teria 2 respostas corretas. Agora, há uma outra interpretação possível para a alternativa C, que é a seguinte. Como a gente comentou, o ponto A está ao extremo oeste de Greenwich e o ponto B está no extremo leste de Greenwich. Ou seja, se nós passarmos do ponto extremo oeste, aqui, que seria o A, por um ponto B, que está no extremo leste, neste caso, nós teremos que adiantar o relógio em um dia inteiro, o que tornaria, então, a alternativa C incorreta, tudo bem? Agora, é importante observar que não é claramente isso que a alternativa C está falando. Ela dá a entender que está se falando aí de um deslocamento do ponto B, por exemplo, para o ponto A, né? Uma passagem de oeste para leste, o que tornaria ela correta. Quando for assim, uma dica. Marquem a alternativa que vocês têm certeza absoluta que está correta, como a B, por exemplo, e as alternativas que apresentarem dupla interpretação não considerem como correta, tudo bem? Então, com isso, a gente conseguiria obter que o gabarito é B e a C estaria errada. Agora, é um pouco complicado, de fato, porque a alternativa C, da maneira como ela está escrita, ela parece estar certa, tudo bem? Na minha opinião pessoal, essa questão deveria ser anulada, porque da maneira como está colocado, de fato, dá margem para interpretação de que está correta a alternativa C, tudo bem?